sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a palavra do Senhor. E hoje eu trago para você uma palavra que está no livro de Esther. E eu estava refletindo sobre essa mensagem no dia de hoje, a respeito do quão corajosa foi aquela mulher, né? Diante de todas as impossibilidades, ou seja, aquela mulher, além de corajosa, ela teve muita fé. Porque naquela época uma mulher não poderia, mesmo sendo a esposa do rei, ela não poderia se colocar diante do rei sem que ela fosse convidada, sem que ela fosse chamada para aquela ocasião, para estar ali na presença daquele rei. Mas diante de um decreto que foi posto diante do rei para que ele viesse a assinar, esse decreto foi posto por Amã, para que aquela nação, a nação a qual Esther pertencia, fosse destruída. E Esther não ficou calada diante daquilo. Então ela pediu que o povo dela jejuasse juntamente com ela por 40 dias e orassem ao Deus a qual eles serviam, o Senhor, para que ela conseguisse ir diante do rei. E ela afirmava na palavra dela que se ela perecesse, então ela pereceria. E aquela mulher, imagine a situação, ela saber que ali está correndo risco, que poderia ser cortada a sua cabeça a espada. E quando ela se colocou diante daquele rei, tinham vários que estavam ali próximo do rei, principalmente Amã. Imagina o medo que ela teve, porém o Senhor estava com ela. E o rei ouviu o que aquela mulher tinha a dizer. Então ela convidou o rei e Amã para um banquete no seu palácio. E lá ela contou toda a verdade para o rei Assuero. Contou a respeito das tramas que Amã, um dos encarregados do rei, o homem de maior confiança do rei, ele tramou contra a vida do povo a qual Esther pertencia. E quem trama contra a vida do próximo, não tenha dúvida, pode tramar contra a vida de qualquer um. Inclusive, Mardoqueu foi quem ajudou o rei, porque tentaram envenenar o rei dentro do palácio. Mas Mardoqueu foi um homem que defendeu aquele rei, fazendo saber a Esther, e a vida do rei foi poupada, graças àquelas pessoas que entraram ali no palácio. Ou seja, o inimigo, ele tramou algo contra a vida de Mardoqueu e contra a vida daquele povo, que servia a um Deus e que não tinha feito nada contra o reino do rei Assuero. Não tinha feito nada contra ninguém. Aquele povo era inocente. E o inimigo queria tirar a vida deles, simplesmente porque não gosta deles. Existem pessoas assim na nossa vida também, que só porque não gosta da gente, fica tramando às escondidas para fazer o mal contra o próximo, achando que ninguém está vendo, achando que pode fazer, que está tudo bem, que ninguém viu, ninguém vai saber. Só que Deus viu, Deus sabe. E por trás daquela situação que aconteceu ali, Deus já criou uma situação para a defesa daquele povo, colocando a Radassa para ser rainha daquele lugar, para que ela viesse a defender aquele povo. Isso tudo já era um plano que Deus tinha para livrar aquele povo, que era inocente. Então, assim também é na sua vida.
Não importa quem esteja se levantando aí para te prejudicar, para te fazer o mal, porque o Senhor vai criar situações que vai surpreender o inimigo. Não adianta tentar contra os inocentes, porque Deus não tem inocente como culpado e não tem culpado como inocente. Ou seja, tem gente que acha que só porque Deus é amor, Deus não faz justiça, mas Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, muito cuidado quando você for praticar o mal contra uma pessoa, porque você não sabe o Deus a qual ela serve, a qual ele serve. E você não sabe o que Deus pode fazer. Então, ali, naquele cenário, houve que o decreto não poderia ser mudado, não poderia ser revogado. Porém, o rei deu a Mardoqueu que eles fizessem um novo decreto para que o povo daquela nação lutassem em suas próprias defesas, ou seja, lutasse contra o exército que iria atacar eles naquele dia. E o povo ali, com a ajuda do Senhor, saíram vitoriosos. Não foi possível impedir a batalha, mas a vitória foi daquele povo. E ali, Esté passa a ser ainda mais admirada pelo rei. E o rei passa a amar aquela mulher mais do que todas as outras mulheres que passou pela vida dele. Porque ele viu naquela mulher uma atitude que ele não viu em nenhuma outra. Aquela mulher, ela se importava com o outro. Aquela mulher, ela arriscou a própria vida, a vida dela, por uma nação. E tem gente que, quando vê uma pessoa passando por uma situação difícil na vida, né? Fala assim, não é comigo, então eu não vou ajudar, eu não vou defender. Mas aquilo está acontecendo com aquela pessoa e deixa acontecer. Porque essa pessoa, ela só pensa em si própria. Ou seja, tem coisas na vida que a gente tem que entender. Tem coisas na vida que a gente tem que interceder. Tem que falar. Tem que dar razão a quem tem razão. E não ficar, porque isso vai comprometer o meu emprego. Por isso, eu tô vendo uma coisa errada dentro da empresa. Mas aí você fica com medo de comprometer o seu emprego. E você sabe que tem uma pessoa lá dentro pagando um preço que não era para ser assim. Porque tem gente que é acusada injustamente. E aí, muitas das vezes, você sabe que tem algo errado acontecendo ali e você fica calado, calada. Tem hora que você tem que falar a verdade. Mas é porque eu posso perder isso, posso perder aquilo. Está sujeito a isso. Mas, ainda que você perda alguma coisa na sua vida, Deus abre uma porta ainda maior. Vai depender do quão justo você é. Do quão justa você é. Do quão honesta você é. De não aceitar, porque tem gente que diz assim, se eu for me meter, vai sobrar pra mim. Se eu for me meter, se eu for falar alguma coisa em defesa de tal pessoa, mesmo eu sabendo que essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa inocente, que não fez aquilo, mas se eu for me meter, se eu for falar, eu posso arriscar perder o que é meu. Então tem gente que tá mais preocupado com si próprio do que em defender quem tá certo, quem tá errado, e fazer o que é certo, na verdade. E a gente não pode ser assim. Você veja que Esté, ela poderia temer pela vida dela. Ela poderia muito bem ter dito, não, mas eu já tô aqui dentro do palácio, eu tô segura, agora aquele povo lá que se vire.
Mas não. Ela reconheceu que ela estava sim dentro do palácio. Porém, ela era de lá. Ela era do lugar onde vive aquele povo. Ou seja, ela foi para o palácio, mas ela não se esqueceu das suas raízes. Tem pessoas que saem de baixo e quando chegam em cima se esquecem do lugar de onde elas saíram. E agem com ingratidão com quem foi a primeira mão a ser estendida para essas pessoas. Então a gente tem que ser grato a quem estendeu a primeira mão. E a gente tem que, sim, não ficar nessa de porque eu tô bem, eu não quero saber mais de ninguém. Nós viemos a esse mundo pra gente servir, pra gente ajudar o próximo. Porque amar é isso, né? Amar não é eu querer tudo só pra mim. Eu tenho que também saber que a minha necessidade é importante, mas que o outro também tem suas necessidades. Também precisa. Então isso é agir com justiça. É saber que não somos nada. E tudo que somos é porque o Senhor nos deu a graça de estar vivo, a graça de ter o trabalho. Algumas pessoas nos ajudam muito. Mas nada é possível se Deus não permitir na sua vida.